Olá, meus amigos, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos, eu havia falado na aula anterior, né, sobre a filosofia na Idade Média, né, que a Igreja ocupou grande parte do centro do poder, né, principalmente no Ocidente, né. Então, com a queda do Império Romano, nós temos os feudos, né, o sistema econômico muda de sistema escravista, né. Nós temos um sistema voltado para a centralização e depois a descentralização do poder, em que a Europa fica fragmentada em pequenos feudos, né, e senhores feudais, do qual as pessoas mais simples e humildes, né, os antigos escravos, as famílias de camponeses, iam trabalhar nos feudos. Depois de 1000 anos, depois de 800 anos mais ou menos, o que acontece? Com a queda de Roma e o advento dos senhores feudais, nós temos o esfacelamento, né, do sistema feudal. Aos poucos ele começa a ruir, esse sistema começa a ruir e a sociedade tenta achar, a humanidade tenta achar outros meios para tentar se manter, né, sobreviver. E aí nós temos aí o mercantilismo, né, que nós tínhamos uma nova classe que começa a se acender, né, que são os burgueses. Né? A palavra burguês vem de burgo. Né? Então esses burgueses começavam a prosperar, né? Eles saíam, antigas famílias que saíam do campesinato, né? Saíam de dentro dos feudos e iam para ocupar as cidades, os centros das cidades, comercializando, fazendo oficinas de artesãos, né? Guildas de mercadores, guildas de ferreiro, guildas de carpinteiro, né? Nós tínhamos esses artesãos, o comércio começou a se desenvolver. Então nós temos uma migração em massa do campo, né, do mundo rural, para o mundo comercial, para um mundo em que as cidades começaram a ficar cada vez mais lotadas. Né? Então aquelas cidades muralhas que a gente tem, com muralhas, que a gente tem no princípio da Idade Média, começam a ter portões e serem abertas. Então a expansão comercial, a expansão marítima, né? E aí nós temos o crescimento das monarquias absolutistas. Né? Então você tem aí o mapa que está começando a se configurar, né? Com as monarquias espanholas, monarquias portuguesas, monarquia holandesa, monarquia francesa, e começa a explodir as monarquias para tudo quanto é lugar, né? E com o decorrer do tempo houvera a Revolução Francesa. Né? Os conservadores, né, como Edmund Burke, vão olhar a Revolução Francesa como uma catástrofe. Né? Já os progressistas americanos olham a Revolução Francesa como um grande acontecimento na história da humanidade, da libertação do povo, né, contra a tirania dos monarcas. Né? A França naquela época, né, principalmente a Revolução Francesa aconteceu na França, óbvio, se é francesa aconteceu na França, o campesinato e junto com os senhores feudais, né, estavam tentando reger a sociedade, mas com o decorrer do tempo os burgueses, né, uma classe de nobres, começaram a se acender e a partir daí houve uma disruptura, né, no sistema feudal. E aí nós temos um sistema monárquico, né, em que o poder da igreja começou a ser desafiado pelos reis, né, pelos barões, pelos imperadores, né, e a partir daí a igreja começou a perder o poder. E também nós temos nesta época, mais ou menos aí nesta época, na era moderna, né, que vai de 1470 mais ou menos até 1750, 1800 e bolinha, né, 1800 por aí. Então você tem uma era moderna, né, de grandes industrializações, né, no ponto culminante entre a era moderna e a era contemporânea. Né? Então você tem aí grandes revoluções agrícolas, grandes revoluções na área da ciência, o pensamento científico começa a se propagar pela Europa e pelo mundo. Né? O desenvolvimento de grandes pensadores como Isaac Newton, né? Galileu Galilei, né? Dentre eles grandes pensadores da área da astronomia, da biologia. Então é o despontar das ciências. Né? Então a maioria das pessoas, a humanidade começa a deixar um pouco de lado as questões da igreja para se dedicar às questões da ciência, né, do pensamento metódico cartesiano. Né? René Descartes foi um dos expoentes desse pensamento.
e que não é muito bem visto aí pelo pensamento conservador, esse pensamento racionalista, né? O racionalismo, ele é a pré-história, né? Veio desembocar aí no pensamento aí de nazismo, comunismo, socialismo e todos esses ismos, né? Que desencadearam aí em grandes revoluções e também morte de muita gente, né? Então você tem pensadores como René Descartes, Spinoza, Rousseau, Thomas Hobbes, né, que pensam a sociedade de uma forma. Tá? E você tem outros pensadores como Andy Bunbucker,